Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta holística. E nesse episódio do nosso podcast Expatriada na Terapia, nós vamos falar sobre por que é tão cansativo ir de férias, entre aspas, para o Brasil. Por que essas férias cansam tanto fisicamente, mas também emocionalmente. E a gente não tá falando só por conta do fuso horário, do tempo que se leva para viajar, né? Muitas vezes 2 escalas, 3 escalas, dependendo de onde você mora. Mas é aquela coisa, né? Você não vê a hora de chegar o dia de ir para o Brasil, compra passagem, fica pensando nisso. Quando chega lá, você fica, nossa, não vejo a hora de voltar para casa. Você vai pro Brasil e aí você fala, nossa, eu tô mais cansada nas minhas férias, entre aspas, do que descansada. Como é que é isso? Eu preciso tirar férias das férias. Olha, se você já sentiu isso, você não é a única. Eu escutei já de muitas mulheres expatriadas, inclusive eu já senti muito isso, de que férias no Brasil não é férias para descansar. Férias no Brasil, a gente volta mais cansada e precisa de férias das férias. Mas aí tem aquela culpa, né? Pera, como é que eu vou gastar todas as minhas férias conhecendo um país novo na Europa, Estados Unidos, na Ásia e não ir visitar a minha família? E, como é longe, eu já sei que você não fica satisfeita com 2 semanas, com uma semana, é 3 semanas, 20 dias no mínimo. Pois é. E aí não sobra dia de férias para viajar para outro lugar, você vai para o Brasil achando que, não, eu tô indo em euro, vai dar tudo certo, vai ser tudo vezes 6. É, vezes 6 o seu gasto, não é mesmo? Porque você chega lá e aí você vê que tá mais caro as coisas do que você imaginava. É ou não é? Diz aí pra mim. A minha amiga foi agora recentemente para o Brasil e ela falou exatamente essa frase, de que ela não via a hora de descansar e chegou lá e percebeu que não, que estava mais cansada. Como é que é isso? Que ela foi preparada financeiramente, chegou lá, ó, surpreendeu quanto que o Brasil estava caro. Minha filha, olha, tudo bem, né? Eu lembrei agora de uma situação quando eu fui para o Brasil, acho que uns 8 anos atrás, eu e o meu marido, e aí eu fui só no mercado ali comprar um sorvete, que eu tava com vontade, e um bis, que fazia tempo que eu não comia. Juro pra você, foi basicamente assim, foi uma sacola, certeza. Foi um sorvete? Foi. Foi um bis? Foi. Mas juro, se foi um negocinho a mais ali, deu R$ 100. R$ 100. É isso. Aí quando você vê, você tá acabando a primeira semana da viagem e o seu budget já tá indo embora. Não é assim? E aí a tensão começa. E nem, ó, nem chegou na família do marido pra ir lá ver. Chegou nem no dia na casa da sua sogra. E aí você já tá toda estressada, cansada, a saúde emocional que você falou, não, agora eu tô em dia, agora eu tô equilibrada. Aí passa nem 10 dias você já tá, não, tô precisando marcar terapia. Eu tenho várias clientes minhas que falam, não, eu vou pro Brasil, mas eu não posso parar a terapia. Porque vai ser pelo menos esses 50 minutos, uma vez por semana, que vai ser sobre mim, que eu vou ter um momento sozinha, em silêncio, que minha mãe não vai estar com a TV lá nas alturas escutando da Atena, que eu vou encontrar um momento de paz para mim. E aí tem o outro tipo de cliente minha, expatriada, que vai pro Brasil e fala, não, férias no Brasil, vou tirar férias da terapia. Eu falo, vai com Deus, segura na mão do universo e vai. E aí volta e fala assim, nossa, que eu acho que vai precisar de umas 8 sessões de terapia só para falar da ida pro Brasil. Nossa, eu escuto isso de várias. É assim mesmo, mulher, é assim mesmo. Porque, olha, além de todas as emoções de uma viagem longa, além de ter um convívio extremo com a tua família, porque olha só, vai de um extremo para o outro. Tu fica 1 ano, 3 anos sem um contato físico com a sua família, sem a proximidade física da sua família, e aí do nada você vai passar 3 semanas acordando e dormindo com eles. É claro que vão acontecer situações antigas, que te lembram as razões pelas quais você saiu do Brasil, como também vão acontecer situações novas que você vai ficar ali, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas é muita proximidade, mulher. Tem coisa que você esqueceu, tem coisa que você não tá mais acostumada. E ó, não vou passar pano só pra mulherada aqui não. Vou jogar na cara também uma coisa
que você também criou as suas manias. A sua mãe tinha um jeitinho dela de fazer a casa que te incomodava, mas você também tem o seu jeitinho de fazer as coisas na casa, na sua vida, na sua rotina, de dormir, que a sua mãe também não tá acostumada, certo? Olha lá, eu lembro quando minha mãe veio me visitar aqui, nossa, deve fazer uns 10 anos isso. Ela veio me visitar e eu tava morando sozinha e tal. Eu não lembro o que aconteceu assim na pia, que isso sempre foi uma confusão na casa da minha mãe, que tinha que lavar a louça do jeito dela, colocar empilhado no escorredor de prato do jeito dela, e aí limpar o ralinho do jeito dela, e aí ela brigava muito com isso. E quando ela veio pra minha casa, ela pegou e viu que eu não tinha feito de um jeito lá, e ela já assim, pediu desculpa. Ai, eu não fiz assim, como é que é? Eu falei, não, mas daí não ligo não ligo não, né? Mas aí eu peguei e vi o jeito que ela tava estendendo a toalha, fazendo as coisas, eu fiquei incomodada e eu pensei, olha lá, né? A que se faz, a que se paga. Olha o que tá me incomodando. Por quê? Porque a gente tá acostumada a estar longe da família. A gente tá no bom e no ruim. A gente tá acostumada que não tem aquele compromisso do almoço de domingo, ou que não tem tantos eventos, que tá você por você mesma, né? Tem a parte ruim, mas tem a parte boa também. Penso que. E aí, quando você chega no Brasil, é aquele baque. Muita intensidade. Se vê. E maravilhoso. Olha, a minha média, eu devia fazer um estudo sobre isso, acho que eu vou começar a anotar. A minha média é que as famílias precisam de apenas 3 dias para começar a saudade dar uma baixada e já começar a dar um perrenguezinho, tá? Perrenguezinho. Isso não significa que não existe amor. Afinal, existe muito amor. Quando não existe amor, a ausência do amor, na verdade, a pessoa não se incomoda, fala, ai, que se dane essa pessoa. E aí nem briga existe, sabia? A falta de amor é a apatia, a indiferença. Lembre a palavra, a indiferença. Então, assim, brigam em 3 dias, que é a média quando você chega no Brasil? Sim, mas isso não quer dizer falta de amor, tá certo? E aí vamos falar um pouco mais sobre. Eu coloquei alguns tópicos aqui e eu também reservei aqui uma lista de ferramentas, dicas, ideias para como a sua ida para o Brasil, a sua estada no Brasil, a sua estadia no Brasil e a volta podem ser um pouco mais leves e tranquilas. Então, segura aí comigo que eu vou trazer no meio para o final essas dicas e eu prometo que vai te ajudar. Eu acho que eu dei essas dicas assim, espalhado, né, no Instagram muito tempo atrás. E em consulta, claro, eu acabo dando essas ferramentas e exercitando com as minhas clientes. Mas eu vou fazer o melhor que eu puder aqui nesse episódio. Combinado? Então vamos se hidratar? Porque para você que não sabe, esse podcast é um podcast de mulheres expatriadas que moram fora do Brasil, têm emoções para cuidar, precisam de um sol e de beber água. Uhum. Então a gente bebe água junto para se hidratar. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa dizer é expectativa e realidade. É preciso alinhar essa questão aí. Tem uma ideia, o ser humano, ele tem disso, né? A gente tem uma coisa idealizada. É igual pensar num relacionamento idealizado, o príncipe, ou aquele cara que vai ser assim, assim, assado, aquela mulher que vai ser assim, assim, assado, ou idealizar os nossos filhos. Ai, porque o meu filho, quando eu tiver um filho, eu vou ser uma mãe assim, assim, assado, e o meu filho vai ser assim. E aí, e isso é natural do ser humano. Se você idealiza as coisas antes delas acontecerem, você não tem problema nenhum. Isso é natural do ser humano, da sua psique. E, inclusive, quebrar a expectativa, quebrar a idealização, o que você imaginou ali, também faz parte. Mas nós podemos fazer o quê? Ajustar um pouco essa expectativa, ajustar um pouco, trazer um pouco de pé no chão, de realidade para essa idealização. E aí, como que funciona em relação às férias no Brasil? A hora que você compra a passagem, você precisa lembrar que você está de férias. Sim, você está de férias e as pessoas estão vivendo e pagando conta, não é mesmo? Isso no bom e no ruim. Então, no ruim, você pode pensar pô, eu tô de férias, as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão ocupadas, não vai ser toda hora que vão conseguir me ver, provavelmente todo mundo vai querer me ver no fim do dia ou no final de semana eu vou estar muito abarrotada de gente querendo me ver, mas também pro lado bom, mulher.
Qual que é o lado bom? Você tá de férias, ou seja, não vai ficar só fazendo obrigação. Ou seja, limpando casa e cozinhando e fazendo sala, ou não, pensando ali no que você vai gastar, ou se você deveria comprar isso daqui ou aquilo ali, por conta do julgamento dos outros. Você acha que eu não sei? Eu sei. Quantas vezes já escutei em consultório as minhas clientes dizerem assim: nossa, eu fui no shopping, mas era uma quarta-feira. E eu fiquei com vontade de comprar as coisas, comecei a comprar. E aí eu vi o olho do julgamento da minha mãe quando ela viu as sacolas. Que eu tava muito patricinha. Eu, numa quarta-feira, indo fazer compras, ou comprando XPTO no mercado, fazendo uma compra super cara, coisas que ela geralmente não compra, né? Ou comprando um monte de calcinha brasileira, um monte de calça jeans que eu gosto brasileira, sei lá o que você gosta. E aí o olhar de julgamento da minha mãe, das minhas tias, do meu pai, porque eu tava gastando muito. Mas olha lá, você está de férias! Sim! E nas férias o que a gente faz? A gente gosta de comer comidas que geralmente a gente não come, a gente gosta de fazer passeios, a gente gosta de, sim, comprar presentinhos. Mulher, não é sempre que você tá no Brasil. Sim, tem coisas que são investimento. Agora, não vai usar esse podcast aqui para mandar pro marido ou pra mãe e falar, viu, aqui ó, minha psicóloga das expatriadas me liberou estourar o cartão de crédito. Calma lá. Lembra que responsabilidade vem com liberdade. Então, não adianta querer só ser livre, né, para comprar o que quiser e não ter a responsabilidade de ser você que paga, né, a compra, ser você que tirou férias do trabalho e agora tá pagando. Entende? Liberdade vem com responsabilidade. Pronto. Esse era o recorte que eu queria fazer nisso daqui, né? Você não acabar comprando um monte de coisa aí e me culpando. Uma coisa que você precisa alinhar as expectativas, né? Então, vamos lá. Você está de férias, as pessoas não. Lembrar que o tempo ali, tudo bem, você está descansada, você vai passear, você está com tempo livre, mas que você não vai dar conta de fazer um monte de coisa, fazer tudo. O seu dia tem 24 horas. Você também precisa descansar nas suas férias. Eu sei que tem gente que gosta de viajar férias pauleira, de fazer um monte de coisa diferente, só que assim, pensa que tem a carga emocional daquilo ali. Faz muito tempo que você não vê as pessoas, você tá com saudade, as pessoas estão com saudade, você acaba sabendo e te contando histórias que você às vezes nem estava envolvida. Então tem coisas que vão tomar mais tempo seu. E aí eu coloco uma coisa aqui na mesa também. O que adianta pegar e fazer, colocar na tua agenda 10 atividades, 10 compromissos. E aí você fazer os 10 correndo, olhando no relógio, porque você tem o próximo para ir. Porque tem alguém te esperando num café. Você marcou o café da manhã com uma pessoa, o almoço com outro, o lanche da tarde com outra e a janta com outro. Sabe? Calma! Vamos fazer com qualidade, né? Essas coisas? Vamos? E, eu pensei agora, vou colocando as ferramentas aqui, aos poucos aqui. Esse é um exemplo muito bom de como seria você fazer uma lista de prioridades e de divisão do tempo. E isso pode ser escrito ou pode ser mental. De você pensar assim, quem são as minhas prioridades nessa viagem para o Brasil? E aí você pode colocar lá a minha melhor amiga, fulana de tal, a minha mãe, a minha tia, né? A minha professora da escola. Isso daí, se eu encontrar na rua, tá bom. Não sei. Mas você colocar assim, quem são as pessoas prioridade na sua vida? Olha lá, quem escutou o podcast que a gente fala sobre procrastinação? Eu explico sobre a questão de você priorizar as coisas. Então aí entra também a prateleira das prioridades. Você coloca quem são as pessoas principais que você quer encontrar com tempo de qualidade. Olha lá. E aí, essas pessoas, você vai reservar um tempo, dia, programações, certo? Enquanto que outras, o que você pode fazer? E aí tem uma ferramenta muito boa. Marcar num lugar, um restaurante que você gosta, um barzinho que você gosta, e marcar com aqueles amigos, ou com aquelas pessoas que se combinam entre si. E aí você fala, fulano, beltrano, né, ciclano, eu vou estar nesse barzinho, nesse restaurante, tal dia, tal hora. Bora?
e marca. Eu sei que brasileiro não gosta muito de marcar, que chega atrasado, mas vou te falar, seu tempo é escasso. Você tem 3 semanas, você tá de férias, você também precisa descansar. Ou seja, faça isso, certo? Ah, tem um outro BO aí, que aqui é bem específico da mulher expatriada que é casada ou que vai com o namorado. Que é o quê? Você, você e a sua mulher, você e seu marido vão para o Brasil, cada um é de um estado. E aí, como faz? Ou cada um tem um grupo de amigos diferentes, ou mesmo que for do mesmo estado ou da mesma cidade, tem as famílias, né, diferentes aí. Mulher, considere isso. Pense nessa programação. Eu tenho uma cliente que ela vai saber quem ela é. Ela dividiu assim, ó, com a régua, pá, as férias. Metade para a família dela, no estado dela, para os amigos dela, pá, a outra metade para o marido, no estado dele, com a família dele. E os dois foram juntos, né? Juntos para um lado e depois para o outro. E é isso aí. E já tive mulheres expatriadas que falaram: ó, chegou no Brasil, cada um vai para o seu lado, para sua família. Também. E aí não tem certo e errado. Você precisa se permitir e não ir no automático e simplesmente fazer. Se questiona. Ao invés de vir com um preconceito de, mas fazer isso, não. Ou é óbvio que eu tenho que fazer isso. Se questiona. É óbvio que tem que ir junto? É óbvio que tem que ir separado? A gente pode esse ano fazer desse jeito, aquele ano fazer do outro jeito? É igual quando, isso eu acho que todo mundo já deve ter pensado, que, ir no Natal é melhor, ou ir no Natal é pior. E aí por quê? Porque todo mundo tá de férias. Que é bom, porque você encontra sua família de férias e passa o Natal, e você não passa o Natal, o Ano Novo aqui sozinho, morando fora, mas você chega lá, os seus amigos também estão de férias, foram viajar, a parte da família também foi viajar, e aí também você não consegue encontrar algumas pessoas. Aí fala, mas se eu for em outro momento que não é Natal e Ano Novo, Joyce, eu acabo não encontrando muitas pessoas porque elas trabalham. Sim, pode acontecer também. Olha lá. Mas e aí? O que a gente vai tentar? Não vai dar para ter tudo. O que é melhor para você? O que dá para organizar com a família, com os amigos, com a sua esposa, com o seu marido, sabe? Com o seu namorado? O que vai funcionar melhor para vocês? E lembrando que não dá para agradar todo mundo. Eu anotei aqui para falar sobre isso. Anotei aqui. E isso aqui me lembra de uma história. Eu moro fora já fazem 13 anos. E vim morar aqui na Irlanda e fiquei 3 anos sem ir para o Brasil. Por quê? Porque os primeiros anos você tá descobrindo onde é o banheiro do país, sabe? Eu tava me organizando financeiramente, língua, casa, tudo. E aí fui pro Brasil, tava morrendo de saudade e tudo mais. E eu vou te falar, essas primeiras vezes que eu fui pro Brasil foram as mais traumáticas e cansativas, vamos dizer assim. E aí o que tem a ver do que eu tava falando? Porque quando você vai pro Brasil e aí você quer agradar todo mundo, você quer levar presente para todo mundo, você quer ver todo mundo, você quer preencher todos os espacinhos. A sua mãe, você fica em casa o dia inteiro. Aí chega o fim do dia, você fala, vou ali no restaurante, vou jantar com os meus amigos. Aí o que a mãe fala? Nossa, não sei nem para que vem, mal fica dentro de casa. Vem e só fica com seus amigos. Não é isso que acaba acontecendo? Nossa, eu consigo ouvir várias clientes falando que a mãe falou a mesma frase. A minha mãe já falou isso, né? Mas aí o que acontece? Eu comecei a refletir, né, contando parte da minha história. Como que eram as minhas viagens para o Brasil? E eu comecei a considerar, não ir mais. Eu falei, não vou mais. É muito cansativo. Eu gasto muito dinheiro. Eu tento fazer de tudo para agradar todo mundo. E a galera ainda reclama. A minha mãe, minha avó, ninguém tá satisfeito com o tempo que eu fico com as pessoas. Eu vou para todos os estados ver todo mundo. Não, isso não tá dando certo. Não estou conseguindo agradar todo mundo. E aí foi onde, com muita terapia e autoanálise e reflexão, que é o que eu peço para você, mulher que está escutando esse podcast, fazer aqui. Eu falo, você escuta e você tem que digerir, né? E colocando dentro da tua história o que faz sentido. E aí eu percebi que a minha ida para o Brasil tinha como objetivo agradar, fazer um momento bom para minha família. E olha só, e as frases que me vinham eram, mas eles passam o ano todo morando aqui, onde eu nem moro mais, passando pelos mesmos desafios, pelo mesmo trânsito, pela mesma falta de segurança, pelos mesmos preços que as coisas são tão caras, tem que lutar tanto para fazer uma viagem ou fazer um passeio, né?
no ano. Quando eu chego, eu quero proporcionar para eles um momento bom. Só que com isso, mulher, com que preço que eu proporcionava um momento bom para minha família? Era muito desgastante. Era muito cansativo. Era muito estressante emocionalmente e fisicamente. Eu acabava não descansando nada, gastando muito, tentando agradar e ainda escutando um monte de... Escutava um monte de porcaria porque ninguém estava satisfeito. Eu me via reservando viagem para praia ou me desdobrando para ir para cidades diferentes e sempre escutando reclamação. E a gota d'água foi que eu passei acho que umas 3 semanas no Brasil uma vez e eu não tive tempo de ir na piscina. E eu amo água, eu amo praia, eu amo piscina, eu amo sol. Pra mim, férias é praia. E eu não tive tempo de fazer nada que eu gostava. Eu fiquei muito chateada. E aí foi nessa que eu comecei a rever a forma, o formato mesmo e a intenção de ir pro Brasil de férias. E esse é outro ponto que eu coloco aqui pra você para usar de ferramenta. Eu acho que é essencial no momento você, mulher, pensa em ir pro Brasil para visitar sua família de férias, é você lembrar que você tá de férias, mas colocar um objetivo. Isso mesmo. Eu quero que você coloque um objetivo, set up a goal mesmo, quando você vai para o Brasil. Qual é o meu objetivo com essa viagem? E aí você vai pensar, é para eu descansar? É para eu exaurir de tanto que eu vou ver e ficar com a minha avó ou com a minha mãe? É para eu ver todos os meus amigos? É para eu ir pra balada? É para eu comer tudo que eu quero? Sabe? E aí a gente volta para aquela questão da prateleira de prioridades. Você vai colocar ali, ó, na prateleira de prioridades, o que é mais importante para você. Então, e eu diria assim, não coloque mais do que 3 objetivos nessa viagem. Que eu já sei, mulher. Você quer então descansar, ir pra praia, ir na festa de 70 anos da sua avó, quer arrumar a sua CNH, ir lá no Poupa Tempo, né? Quer fazer exame médico, fazer ultrassom, exame de sangue, pegar as receitas, comprar os remédios, traduzir as receitas para colocar na mala e não dá problema. Quer comprar calcinha, sutiã, biquíni. Você acha que eu não sei? Como é que você vai fazer tudo isso em 3 estados em 3 semanas? Com esposa, com marido, namorado. Nossa, se a gente adicionar filho aqui então, aí que o negócio, ó, para. Vê como as coisas se conectam? Aí a gente volta para o alinhar a idealização dessa viagem, a idealização dessa família margarina. Colocar para a realidade o tempo que você tem. Colocar para a realidade o que é possível. Que controle você não tem. Então, assim, quais são os 3 objetivos dessa viagem? Eu gosto de colocar, sim, matar a saudade, claro. E aí eu coloco 3, 4 pessoas. Descansar, né? E aí, às vezes, resolver uma burocracia. É isso, tá? E o que for dando para fazer a mais, você vai colocando. Lembrando que objetivos que envolvem outras pessoas, a gente não tem o controle. Nem com o nosso a gente tem, não é mesmo? Você, quando se trata de outras pessoas, se você colocar nos seus objetivos, passar a maior parte do tempo com fulano de tal, lembrar que fulano de tal é um ser humano que tá fora de você. Ou seja, os outros a gente não tem o controle. Então pode ser que o outro, a tua expectativa é ficar o máximo de tempo com pessoa X, mas a pessoa tá com outra ideia disso daí. Tá? E isso aí com suas variáveis. Pode ser que também que sua melhor amiga no Brasil, lá da tua infância, vai estar com a expectativa de que você vai passar 20 dias dos 24 que você tá lá, você vai passar com ela. E aí pode ser que ela fique brava com você e role um barraco. Então, por isso, vem aí uma outra dica, ferramenta que eu te dou. Mulher, você precisa alinhar com a sua família, com as pessoas mais próximas, com quem você contar que você está indo para o Brasil, você precisa alinhar quais são os seus planos, quais são os seus objetivos. Porque muito acontece da mulherada chegar no Brasil, né? E aí a sua mãe, sua sogra já fez um monte de planos para você. Já falou, não, mas a gente vai ficar aqui, ó, na fazenda, no, sei lá, em casa, durante essas 3 semanas.
aquele jantar com a vizinha, com a cocotinha, sua tia. E você nem sabe quem é a cocotinha, que você não vê, desde que você tem 2 anos de idade. Então, assim, é mais fácil, depois que você alinha suas expectativas, coloca um objetivo na viagem para o Brasil, você começar aos pouquinhos, à distância, por telefone, mensagem, conversando com a sua família, com as pessoas próximas, qual é o seu plano, quais são os seus objetivos nessa viagem, para não ser pega de surpresa e não pegar os outros de surpresa também. Lembrando que mesmo fazendo isso, não significa que você vai poupar toda e qualquer desgaste. Não, vai acontecer, mas pelo menos você está fazendo o melhor que você pode, o que está no seu alcance para ser melhor, para ser menos pior, certo? Porque afinal, controle você não tem de nada, né? E aí, uma parte que é bem importante é esse impacto que a gente sente, e é muito natural, mulher. A sensação de eu tô em casa, mas eu não tô em casa. Muitas pessoas, mesmo depois de saírem de casa, morarem sozinhos, serem casados, separar, ainda chamam a casa dos pais, da mãe ou da tia de, eu vou pra casa. E aí, quando você chegar em casa, você percebe que não é sua casa. E aí fica essa sensação de não pertencimento, essa sensação de estranhamento. Você tá voltando pro Brasil e percebe que não pertence mais àquele lugar. Vem esse estranhamento de se sentir uma própria visita na tua terra. De você mesmo sabendo como as coisas funcionam, você se lembrar o porquê que você saiu. Ou você perceber que tem mais coisas que você já está acostumada morando fora do que o contrário. E sentir saudade da sua casa, que não é a casa lá da sua mãe, que não é a casa que você morava no Brasil, que não é a casa do país que você nasceu. Você está com saudade da casa que você construiu. E não digo tijolos, pode ser tijolos, né? Mas da casa, do lar que você construiu morando fora em outro país. Eu acredito que é essencial esse contato com. É quase que quebrar com a realidade da bolha do morar fora. Quando você volta uma vez, você percebe a realidade que você vivia antes, que não é mais a que você vive atualmente. Você percebe e é quando é possível fazer esse entendimento mais na prática do que é pertencer. E aí, mulher, essa é uma das razões, o meu propósito de ter criado a comunidade da Mulher Expatriada. Um dos mais fortes, que é esse pertencimento. Mulher, o teu pertencer vai muito mais profundo do que pertencer a um lugar, uma casa, uma nacionalidade. O teu pertencer, o se sentir preenchida, é para dentro, não é para fora. Você é o seu próprio lar. Independente se você muda de casa, muda de país, de marido, de esposa, se os filhos vão embora, se você volta para o Brasil, você é o seu próprio lar. Que você possa se fortalecer ao ponto de poder construir e reconstruir, se necessário, o teu preenchimento, o teu pertencimento. Eu digo preenchimento porque é quase que parece que a mulher expatriada sente um vazio, que sempre falta alguma coisa. Mas é preciso existir um vazio para que a gente preencha com algumas coisas. É preciso tirar algumas coisas para colocar outras. Olha lá, quando você mudou do Brasil, você nem sabia que tinha coisas que você iria gostar muito mais. E hoje tenho certeza que você sabe de coisas que você gosta muito mais. E isso só foi possível porque você tirou, você saiu, e aí você preencheu com outras coisas. Entende? Saindo um pouco da parte poética aqui, o que eu quero te dizer é, quando você está confortável na sua própria pele, quando você está confortável nas suas emoções, mesmo sim sentindo todos os sentimentos de tristeza, angústia, frustração, e não só os sentimentos que são considerados bons, entre aspas, positivos, de alegria, felicidade, né, entusiasmo, mas que você sente tudo isso e você sabe que depois do choro, você sabe que você tem você. Que no duro, você tem você. Independente que país que você vá, que você confie em você, que você seja a sua melhor amiga. E aí, por que eu tô falando isso? Porque é um choque muito grande de realidades quando a gente vai pro Brasil.
É encontrar quase a tua versão do passado. Parece que você mudou e as pessoas continuaram iguais, né? E aí rola aquela questão que eu tava contando até que eu tinha, que a culpa, né? Eu tô vivendo tanta coisa boa fora e a minha família tá na mesma vida. Eu quero proporcionar coisas diferentes pra eles. Mas pera, que preço? Você não culpa? Ela vem com o peso de uma responsabilidade que não é tua. Calma. Você pode sim proporcionar momentos para sua família, ajudar, mas não com o preço da sua saúde mental, com o preço de colocar os outros à frente de você, porque a tua primeira responsabilidade é com você mesma. E aí não tem como deixar de falar o quanto que pode ser uma sobrecarga emocional mesmo, que tem a ver com isso que a gente está falando agora. De você chegar lá e tem todos os problemas da sua família, dos seus amigos acontecendo, e você tentando administrar, ajudar de alguma forma. Só que você está distante, você tem a sua vida para resolver, e aí dá uma frustração de que, nossa, mas eu vou embora e vou deixar assim, sabe? Mas mulher, você pode ajudar, mas você não pode fazer por eles, tem a sua vida também. E aí começa a se tornar um peso emocional gigante. Você, ao mesmo tempo que você quer muito ir embora, porque você tá com saudade da tua vida, você fica querendo voltar e ajudar e fazer algo a mais, se sentir frustrada. Olha lá. Nesse momento onde a aproximação física é tão grande nessa ida para o Brasil, o que eu te digo é, você precisa dar um passo para trás. Você pode estar ficando na casa da tua mãe, da sua sogra, pode estar o tempo todo com um monte de gente, mas que você precisa pelo menos de 5 minutos, pelo menos de algumas horinhas, só você com você para reequilibrar emocionalmente. Para você fazer quase que o balanço do dia, dos últimos dias e entender quem que é você, quem que são os outros, quem é a nova mulher expatriada, quem é você hoje. E não se confundir com a pessoa que morava lá no Brasil 5, 10 anos atrás. Se lembrar de você. Hoje você é uma mulher casada, com filho. Hoje você é uma profissional, uma adulta. Você paga suas contas. Você resolve sua vida. Precisa se lembrar, mulher, de quem é você. Senão a viagem para o Brasil te suga. Entende? Faz sentido aí? Bota aqui para mim agora saber. Porque só dessa forma que tem como administrar essa sobrecarga emocional. E aí, eu quero rever com você as ferramentas, né? Porque eu falei várias ferramentas aqui de acordo com a gente foi conversando, mas para ficar bem gravado, eu coloquei aqui, ó, em números, tá? Então, primeira, defina o propósito da viagem. Set your goals, ok? Pelo menos 3, lembrando, as prioridades. Entender o que é que você quer fazer. Não vai dar para fazer tudo. De matar a saudade, ver todo mundo, burocracia, não vai dar. 2, alinhe suas expectativas com antecedência. Converse com a família e com os envolvidos, os parceiros, né? O que é a sua expectativa, quais são os seus planos. Se é parceiro, se é parceira, sim, pode encontrar um meio do caminho. Se é família, pode até rolar uma negociação, mas precisa lembrar que quem tá de férias é você, certo? E aí me faz lembrar uma coisa aqui. É igual você atravessa o oceano para ver as pessoas. E aí a pessoa não é capaz de pegar um Uber para ir onde você está para te ver. E ainda quer fazer jogo de culpa. Nossa, você veio pro Brasil e nem veio me ver. E aí, cadê a resposta do nossa, mas eu peguei 2 conexões, atravessei o oceano e você nem pegou um Uber para me ver. Ó, cuidado para não comprar a culpa, que na verdade são as responsabilidades que nem são suas. Cuidado para não pegar e se sentir obrigada a levar presente para todo mundo, sendo que você nem queria, nem tinha vontade. Nossa, me lembrei de uma situação. Uma vez levei um presente pro Brasil, que tava falando com um amigo de adolescência, assim, fazia tempo que eu não falava com ele, mas a gente se falou algumas vezes, e aí eu levei um presentinho para ele. Era uma coisa simples, mas eu tomei meu tempo, fui lá, comprei, porque eu sabia que ele gostava e tudo, e tal. Fui pro Brasil. Ele não foi me ver. Ele não respondeu as minhas mensagens. Vê só, vê só. Aí entra num outro tópico aqui que a gente pode até falar, né? Você vai dar atenção para quem? Você vai dar do seu tempo, do seu dinheiro, da sua, né, da sua vontade ali de estar com quem tá te dando atenção também, de volta?
Valoriza quem te valoriza, né? Olha só, lembrei disso. Terceira dica: planeje uma margem de folga. Então, o que eu digo é, não vamos colocar 10 atividades em um dia. Bora colocar 2, sabe? Outra coisa, bora fazer um dia sem plano, uma semana sem plano. Eu já fiz 3 dias antes de ir embora do Brasil. Eu fiz 3 dias só eu e meu marido. Eu também já fiz onde uma semana eu fui viajar só eu e minha amiga. Fui pra praia. Pra o quê? Pra descansar, ter um momento meu, eu, ser humano, aqui, ó, reequilibrando. Então, se é possível, por que não? Sabe? Às vezes um dia. Um dia. Outra coisa que eu também fiz, que pegava assim um horário, uma hora no dia, 50 minutos, eu ia fazer uma massagem. Porque era mais barato no Brasil, uma retenção de líquido naquele calor, ia lá e tinha um momento pra mim. Muito bom. Uma horinha ali, ó, voltava nova. E não era nem por causa da massagem, da drenagem. Era porque tinha um momento ali, ó, silêncio, só pra mim. Comunique seus limites com empatia, né? Quando você quer estar presente, onde você vai estar. Sabe aquele momento que a mãe falou, nossa, nem fica comigo. Mãe, eu fico com você, mas eu vim aqui pra ver outras pessoas também, né? Aí eu falei da lista emocional, quem as pessoas que realmente importam, quem são a sua prioridade de ver e comunicar isso, certo? Tá. E aí é se possível, porque eu sei que tem uma questão financeira também que envolve isso daqui, que é tenha o seu próprio espaço. Uma coisa que eu vejo muito, que acaba dando muitas crises, é que a gente espera que vai ficar na casa da sogra ou da mãe e, não, se sinta em casa. Mas se lembre que você não está em casa, não é mesmo? Então a rotina é diferente, os horários são diferentes, uma coisa que para você é normal, para o outro pode não ser, e vice-versa. Como o acesso a entrar no quarto com tudo, você tá lá pelado, ou você tá indo com criança, aí eu tenho os horários da criança dormir, e a família que mora na casa tá ali jantando 10 da noite, Brasil normal, né? 10 da noite tá indo jantar. Então, assim, se possível, você pode alugar um Airbnb, ficar num hotel, numa pousada? Faça, por que não? Nossa, Joyce, mas eu vou estar indo do Brasil, isso vai ser uma ofensa para minha família. Mas isso pode ser comunicado. Se você tá achando uma ofensa, primeiro, então você tem que lidar com você. É uma ofensa ou é uma possibilidade? Pô, pode ser uma possibilidade incrível de você todo dia de manhã chegar restaurada para tomar café da manhã com a sua família, que você descansou, sabe? Você teve um momento seu, conseguiu dormir tranquila, um momento só você e seu marido, por exemplo. Aceite que não vai dar para ver todo mundo. Faça a sua regulação emocional, então vai dar uma caminhada, vai tirar um momento de uma massagem, né? Vai meditar 5 minutos no banheiro, certo? E a questão que a gente falou até do entender esse pertencimento, entender esse conceito de lar e se permitir ressignificar que você é seu próprio lar, que as coisas mudam, que mesmo que você tivesse continuado no Brasil, as coisas não continuariam iguais, certo? As coisas mudam, as pessoas mudam, você muda, os lugares mudam. Mesmo o lugar que você mais amou, a situação que você mais amou. A minha irmã, ela é muito saudosista com o ensino médio dela. Se hoje ela voltar lá para a escola dela, chamar todos os amigos daquela época, já não vai ser igual. Pode ser as mesmas pessoas, o mesmo ambiente físico, professores, não vai ser igual. Porque todo mundo mudou, aquele tempo já passou. Então, o Brasil é a mesma coisa, você vai voltar para a sua família, pode ser para a mesma casa, mas é diferente, certo? E aí eu te digo, sim, você pode, mesmo fazendo tudo isso, voltar um pouco cansada. Mas pelo menos você voltou com a certeza de que você fez o melhor que você pôde. Que você tirou uns momentos para você. Que você cumpriu ali ou fez o melhor que você pôde para cumprir aqueles objetivos, aqueles 3 lá que dependiam só de você. Porque tinha as pessoas em volta, então o que não deu, não deu. Né? E aí volte com compaixão. Compaixão por você, sabe? Então, se acolhe nessa volta também do Brasil. Se permita descansar, ir com mais calma. Eu falo assim, não tem um tempo que você volta de viagem que você tem que desfazer mala, lavar roupa. Ué, emocionalmente é a mesma coisa. Precisa lavar uma roupa suja,
precisa fazer terapia, precisa conversar consigo mesmo, comigo, sua psicóloga, entender melhor o que aconteceu, os gatilhos que te deram, as emoções, como ficaram. Entende? É natural. Então, se a gente dá um tempo para organizar a casa, a mala, desfazer a mala, lavar a roupa, fazer mercado, depois que a gente volta de viagem, a mesma coisa acontece com o emocional. Trate você com compaixão, vai com calma, certo? Vai com calma. Então é isso. Deixa aqui nos comentários pra mim se você gostou desse episódio. Coloca um coraçãozinho da nossa comunidade, coraçãozinho amarelo. Me deixa aqui sua experiência, como é que é ir pro Brasil pra você? Se você passou por algum perrengue desse aqui. E por favor, estamos chegando ao final do ano e com certeza tem uma galera aí que tá indo pro Brasil e que vai se beneficiar desse episódio. Então, por favor, manda para sua amiga, para o seu amigo expatriado esse episódio e já me segue nas redes sociais, Joyce Facchini, a sua psicóloga, terapeuta no exterior, que sabe, entende os seus perrengues, mulher, de você, mulheres expatriadas. Beijos, boa semana para ti e nos vemos toda semana aqui, quarta-feira, um episódio novo para falar sobre as nossas dores de mulher que mora fora do Brasil.